Olá, usuários da PC. Eu vou agora ensinar vocês como gerar o arquivo de remessa pelo sistema, usando o Itaú como referência, tá? Que é o banco que eu tenho conta, então foi o que eu consigo testar. Mas geralmente todos os bancos são da mesma forma. O que você vai precisar fazer? Você já tem lá no seu sistema a parte de emissão de boleto. Aqui não vai ter mudado nada. Você vai lá, vai marcar os serviços, gerar os boletos, clicar lá para gerar o boleto para o seu cliente, imprimir normalmente e enviar para o seu cliente. É importante falar que esse layout aqui é o layout mais atualizado do boleto. Você tem que usar esse layout aqui. Se você não tiver com ele atualizado, entre em contato com o suporte técnico que eu atualizo para você. Esse layout é o layout que o banco usa agora e que ele está homologando. Como funcionou para mim essa questão da homologação do boleto? Eu lá no meu site do Bankline do Itaú, eu não tinha acesso a enviar arquivo de remessa. Entrei em contato com o meu gerente, ele me deu um e-mail lá de homologação do boleto. Então eu gerei um boleto pelo meu sistema, um boleto simples, normal, com esse layout e enviei para o e-mail lá. Eles me deram ok que estava liberado. Entrei em contato com o meu gerente, aí ele cadastrou lá na minha conta para me mandar o arquivo de remessa. Aí agora eu entro lá e consigo mandar o arquivo de remessa. Então, aqui no sistema, a emissão de boleto não mudou nada. O que vai mudar é o seguinte: se você vai gerar o arquivo de remessa, você tem que ir aqui no cadastro da sua empresa e confirmar se o CNPJ que está aqui é o CNPJ que está lá no cadastro do banco, que só vai funcionar se for da sua conta esse CNPJ. A razão social, você tem que deixar tudo igual está lá na conta do seu banco. A outra coisa é o seguinte: no cadastro da empresa, no cadastro do banco, você tem que informar aqui algumas coisas novas. Se você também não tiver com essa tela, você tem que atualizar o sistema. A gente não vai trabalhar mais com aquelas instruções que você escrevia livremente, porque o banco quer que seja padronizado o percentual. Então, o que vai ter agora? Você define a multa e a mora diária em percentual. E aí o sistema calcula e manda isso para o banco. Outra coisa que é importante falar é que você tem um código de instrução 1 e 2. Cada banco tem uma forma. Isso aqui, eu tenho o Santander como exemplo, é a informação que baixar, devolver, protestar o cliente, suspender, desconto. Você tem que ver o manual do banco e ver qual as instruções que você vai enviar. Ele vai ser, o banco vai fazer o que você gerar aqui. Eu estou gerando 00, estou enviando e o banco está procedendo lá normalmente, mas depois eu vou pesquisar qual é a melhor forma de instrução para enviar para o banco. Outra coisa que é importante falar é que Bradesco, você não tem o código de cedente. O que é código de cedente? É esse código aqui, que para o banco ele não vai tratar a sua agência e conta como uma coisa mais importante, vai tratar como esse código cedente. Então, se for Bradesco, não tem isso. Itaú também não tem. HSBC eu acho que não funciona mais. O Santander, você só vai conseguir gerar o arquivo de remessa se você tiver com código de cedente. E o Santander ainda tem outra coisa. Ele tem uma coisa chamada código de transmissão, que está aqui embaixo. É um número grandão que o cara vai te mandar por e-mail e você vai ter que transcrever para cá. Tá? Caixa Econômica é a mesma coisa, tem um código de cedente. Então, além da sua agência, conta, você tem que ter o código de cedente. Senão não vai gerar o arquivo nem gera o arquivo de remessa. Então, beleza. Então, você verificou, viu que está ok o cadastro da empresa, o cadastro do banco. A única coisa que você vai fazer é clicar aqui, gerar arquivo de remessa. O que acontece? Eu só vou gerar esse arquivo de remessa para você enviar para o banco se esses clientes que você quer imprimir têm CNPJ, CPF e CEP. Se no seu cadastro estiver faltando, ele não vai gerar o arquivo. Então, todos os clientes que você gerar arquivo de remessa tem que estar com CNPJ, se pessoa jurídica. Se for pessoa física, tem que ter CPF. Não tem mais agora outra forma. E tem que estar com CEP, senão ele nem gera o arquivo de remessa. Se por acaso tem 10 clientes aqui e ele falar que está faltando CEP, vai aparecer aqui qual é o cliente que está faltando CEP, com o número do pedido. Então, pega o número do pedido, vai lá e ajusta. Volta de novo. Está faltando CNPJ. Ele vai mostrar aqui qual é o cliente que está faltando CNPJ. Então, você vai identificar, porque senão você ficaria perdido qual é o cliente que está faltando. Então, super importante essas informações. Depois que você fez esse processo todo, a única coisa que você vai fazer é gerar arquivo de remessa.
e ele vai gerar o arquivo. Por que eu estou insistindo com essa tela aqui? Porque, para falar outra coisa importante, eu só vou gerar esse arquivo de remessa dos serviços que você baixou no sistema como realizado. Então é o seguinte, dia 12, hoje é dia 13, eu tenho que ter dado baixa em todos os serviços no dia 12, ter certeza que todas aquelas boletas que eu enviei, em que eu quero gerar o arquivo de remessa, os serviços foram realizados. Serviço em aberto, transferido, eu não vou gerar o arquivo de remessa. Por que isso? Por acaso, você poderia estar, de repente, aqui no cadastro do banco, colocar que tem que ser protestado depois de 15 dias. E aí você, na correria do dia a dia, gera o arquivo de remessa e envia para o banco. O serviço nem foi realizado, você nem percebeu isso, e enviou. Depois de 15 dias o banco vai protestar o cara, e o serviço nem foi realizado. Então, tem que estar ligado nisso. E eu não vou deixar gerar o arquivo de remessa para depois exatamente você não ter esse problema. Então aqui eu vou escolher o banco e vou agora finalmente gerar o arquivo de remessa. Ele vai dar essa mensagem. Ele vai gerar o arquivo de remessa com a data de emissão do trabalho que a gente está fazendo, lá do dia, do movimento. O código final aqui é o código do banco e tem que ter esse final .rem. Beleza, está pronto. O que acontece? O que o sistema vai fazer? Ele vai lá na pasta WPC, vai criar uma pasta chamada remessa e uma pasta chamada boleto e vai gerar o arquivo aqui, ó, certo? Então esse é o primeiro passo, gerar o arquivo de remessa. Como o banco não deixa gravar a tela, ele é uma tela exclusiva do Itaú, ele não deixa gravar, eu tive que copiar aqui as telas aqui para o Word. E vou te mostrar. O que vai acontecer? Você vai entrar lá no seu banco, então você vai ter a opção aqui, ó, transferência de arquivo, enviar arquivo. Vai aparecer essa tela. Aí aquilo que eu te falei, depois que eu fiz a homologação e que meu gerente liberou, que apareceu essa opção aqui, ó, cobrança 400. Aí eu seleciono escolher arquivo, vou lá na parte da PC, remessa, boleto, acho o arquivo e anexo e envio para o banco. Depois que você envia, logo em seguida você pode até perceber se está tudo ok. Se você clicar aqui em transferência, resultados de produção, ele vai te mostrar aqui, ó. Se tiver algum problema, ele vai logo dizer aqui que não foi aceito. Então aqui, ó, recepção normal. Beleza? Então beleza, acabou. Você enviou o arquivo para o banco. O que vai acontecer? Depois de 24 horas que o banco vai processar essas informações. No dia seguinte, você vai lá, clica em transferência, recepção. Você vai receber o arquivo de retorno. Então vai ser o mesmo processo. Você vai lá, vai aparecer aqui, ó, do dia 12 para recepcionado. Você vai clicar em salvar. Só que agora você vai salvar esse arquivo de retorno na pasta retorno boleto. Como é que você vai perceber a diferença? Está vendo aqui o final? .hat de retorno. Então, ele te mandou o arquivo de retorno. Que também tem isso. Você tem que saber se aquele boleto foi aceito pelo banco. Beleza? Você também, depois que ele aceitou, para você ter dúvida, se você está na dúvida, se você clicar aqui também em cobrança, por exemplo, o Itaú tem aqui boletos em abertos, a vencer e vencidos. Depois que ele processou os dados e aceitou, no dia seguinte, você vai perceber o boleto aqui, ó. Aí vai entrar nessa tela. Você não precisa preencher nada aqui, tá? No Itaú, pelo menos é assim. Você vai clicar só em buscar. Ele vai mostrar para você, ó, os boletos processados e o que tem em aberto. Eu já tinha testado outros dois aqui e esses dois que eu mandei no dia seguinte estava assim, com a data que vai vencer, com o nosso número. E o legal é o seguinte, se você quiser reimprimir, você pode reimprimir por aqui. Se tiver que alterar alguma coisa também, você vai ter que alterar por aqui. Isso também é importante falar, tá? Se o cliente ligar para você e pedir para mudar o vencimento, você tem que mudar no sistema e mudar aqui. Que por enquanto eu não integrei isso ainda. Ainda vou entender como é que funciona isso no manual. Certo? Beleza, você fez esse processo todo aqui, salvou lá no seu computador no dia seguinte. Bem, no dia seguinte, o que você vai fazer? Ler arquivo de retorno, anexar arquivo, e aí eu já abri aqui direto, deixa eu voltar aqui para mostrar para você. Você vai abrir a pasta da UPC, retorno, boleto, e você vai ter o arquivo de retorno. Você vai selecionar ele, clicar em baixar. O que vai acontecer? Ele vai identificar os boletos que você enviou no dia seguinte, se foi processado para o banco, e vai dizer que foi processado. Confirmar. Ó.
Confirmar. Se por acaso ele der aqui algum boleto que você não encontrou, pode ser que nessa mudança de diretrizes do banco eu tenha mudado algum parâmetro lá do boleto, mas é só anotar o número do boleto e baixar manualmente. Mas a ideia é essa. Então é o seguinte, como é que você vai saber se realmente você vai receber o dinheiro do cliente? Você vai vir em relatório, recebimento e vencimento. Se eu vier aqui e pesquisar o período que eu quiser, do banco que eu quiser, e gerar o relatório, e o relatório aparecer assim, isso quer dizer que foi tudo ok. Isso quer dizer o seguinte, eu gerei o número, se tem esse número, eu gerei o boleto. Se tem essa informação aqui, eu gerei o arquivo de remessa. Se tem essa palavra escrita do lado processado, foi porque eu recebi o arquivo de retorno e foi identificado. Um outro problema que eu quero deixar vocês já cientes é o seguinte. Todos os seus clientes que vão vencer o boleto a partir de 1/1/2017, se você não tiver enviado antes o arquivo de processamento, você não vai receber esse dinheiro, tá? Então, para isso, também achei uma solução aqui. O que você vai fazer? Você vai ter que ir lá, gerar o arquivo de remessa pela data do vencimento. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os clientes do dia 1º ao dia 31 e simplesmente clicar aqui, escolher qual banco que você quer, e aí ele vai listar todos os clientes. Isso aqui são os clientes que vão vencer boleto do dia 1/1 a 31/1. Que você já enviou o boleto para o cliente, mas não enviou os dados para o banco. Então, você vai selecionar aqui. Lembra que tem que estar tudo com CEP, CNPJ e realizado. Aí você tem que confirmar aqui também o banco. Gerar arquivo por vencimento. Você vai clicar aqui. Ele vai selecionar os clientes e você vai clicar aqui para gerar o arquivo de remessa. Eu não tenho nenhum cliente, nenhum vencimento nessa situação, então ele vai acabar não gerando. Então vamos tentar aqui. Se eu fosse gerar para o dia 31, que era aqueles datas que a gente estava, só para a gente ver. Então vai aparecer assim, tá vendo? Você vai colocar a data que você quer, o banco, e clica para gerar o vencimento. Vai mostrar aqui. Você vai clicar aqui e gerar o arquivo de remessa. Então ele vai gerar. Ele vai gerar esse arquivo já diferente. Ele vai dizer a data de hoje, porque não é pela data da emissão. Então eu recomendo que vocês verifiquem com o gerente do banco essa situação. E se você gera o boleto pelo sistema, faça isso. Gere o arquivo e envia para o banco, porque senão você não vai ter receita para 2017. Ok? Espero que tenha sido claro aí. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida é só falar com o suporte técnico.